Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 26 de junho, e na qual nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana com as nossas atividades. No último domingo iniciamos então esta semana, 12ª semana do Tempo Comum, e com ela também a nossa meditação da Palavra de Deus. Continuamos lendo e meditando esse discurso de Jesus no alto da montanha, onde ele vai dando algumas orientações práticas para a vida de todos nós como cristãos. Como o cristão deve se comportar? Está bem explícito então no Sermão da Montanha, que em São Mateus ocupa o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, que nós iniciamos a leitura no dia de hoje. Cristo começa com um imperativo bastante atual para os nossos dias. Ele volta-se para os seus discípulos e diz: Não julgueis e não sereis julgados. É atual para os discípulos aquilo que fala Jesus, porque muitas vezes vivia-se uma religiosidade da exclusão, porque nesta ânsia da santidade haviam-se criado divisões ao longo de todo o povo judeu, e aqueles que eram considerados os puros, aqueles que eram considerados os santos, se separavam então dos demais. Jesus vem falar que, no entanto, não cabe a nós ocuparmos a posição de juízes, de dizermos quem é pecador ou não é, quem pode ou não entrar no reino dos céus. Mas esta palavra também ela é bastante atual para todos nós, principalmente por aquilo que se segue, quando Jesus dá este exemplo, dizendo que nós não podemos observar o nosso irmão, o erro, a falha do nosso irmão, sem antes observar a nós mesmos. Por isso, mais uma vez, ele convida para que nós não nos coloquemos na posição de juízes, mas muito pelo contrário, possamos julgar sim a nossa própria vida e não a do nosso irmão. Por isso que ele vem dizer: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Cristo não quer mais uma religião que aponte os erros dos outros, mas uma religião que passa pela conversão. E a conversão acontece de forma pessoal. Sou eu que me decido pelo seguimento do reino de Deus. Sou eu que me decido a fazer que Cristo seja o Senhor da minha vida. E por isso então ele nos alerta contra os julgamentos e pede que olhemos primeiramente para nós, para o nosso ser, e procuremos mudar a nossa vida, e não apontar defeitos, não apontar os erros dos outros, mas ter este olhar interno, este olhar para si mesmo. Por isso, inclusive, ele conclui dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como dizia, essa leitura é bastante atual, porque nós vivemos numa sociedade de críticas destrutivas. Não é mais uma sociedade que muitas vezes procura caminhar e crescer juntos, mas é uma sociedade onde nós estamos sempre à espreita para termos um motivo para julgar o nosso irmão. É uma sociedade onde nós estamos sempre procurando a oportunidade de vermos o outro cair, para que assim a nossa alegria possa
ser realizada. Cristo nos ensina ao contrário. Não devemos julgar os nossos irmãos, não devemos induzir os nossos irmãos e irmãs ao erro, mas devemos olhar para nós mesmos, olhar a trave que está presente no nosso olho, para que assim possamos nos converter, possamos mudar a nossa vida e possamos verdadeiramente então participar do seu reino. Nesse sentido, então, a liturgia hoje claramente nos convida para que possamos tirar de nós toda a atitude de julgamento, para que possamos andar verdadeiramente como irmãos e não como inimigos que procuram sempre um motivo para julgar e para condenar o outro. Que possamos verdadeiramente olhar a nós mesmos e julgarmos a nossa vida, para ver se esta vida corresponde à palavra de Deus, se corresponde aos ensinamentos de Jesus Cristo. E quando nós assim o fizermos, estaremos verdadeiramente vivendo aquilo que Jesus hoje nos ensina, aquilo que Jesus hoje nos aponta. Portanto, que tenhamos bastante presentes aquele que é o convite de Jesus no dia de hoje. Não julgueis e não sereis julgado, e procurai tirar primeiro a trave do teu olho, para depois enxergar o cisco que encontra-se no olho do teu irmão. Façamos nossa oração para esse dia. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.